Fala, minha família V2, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, vamos para mais uma jornada onde eu quero levar vocês para a jornada de experiência do cliente, mas acredito que uma jornada que você nunca tenha se atentado ou nunca tenha percebido o quanto ela impacta na vida do cliente, seja para atrair, seja para vender, seja para fidelizar e até mesmo fazer com que ele indique você por algo que não foi o seu produto ou seu serviço, mas sim o marketing sensorial. Então, se você nunca ouviu falar sobre marketing sensorial, nós temos 5. Um deles é a audição, a visão, o tato, o olfato, ou seja, o cheiro e o paladar. Repetindo, audição, visão, tato, paladar e o cheiro. Exatamente isso. Mas nesse vídeo nós vamos falar do primeiro dele, que seria a audição. Edu, como assim? Eu vendo um produto ou um serviço, o que tem a ver a audição sobre um marketing de experiência, sobre uma jornada de experiência? Vamos lá. Eu vou te dar alguns insights que, quem sabe, você pode surpreender o seu cliente e até mesmo fazer com que ele nunca tenha vivido essa experiência. Edu, vamos dar um exemplo. Lembra que eu falei para vocês, quanto mais vocês perguntarem, mais vocês vão entender a necessidade e o gosto do cliente? Então, se eu sei o gosto do cliente, ou o estilo musical que ele gosta, ou automaticamente o nível do som que ele gosta dentro das academias, um exemplo, né? O que eu posso estar passando para o meu cliente de uma forma que ele veja o quanto eu estou me preocupando com ele? Lembra da preocupação? O quanto a gente gera a confiança no cliente? Então, imagine você, eu vou dar um exemplo prático, tá? Imagine você que o cliente foi para a sua academia e, de repente, na sua pergunta, ele te falou que ele saiu porque o som da academia era muito alto ou porque os estilos musicais que tocava na rádio da academia era muito estressante, era muito pesado, e você simplesmente pediu que estilo de música ele gostaria, por simples fato de querer perguntar. Agora imagine se depois de você ter essa informação na mão, você ir lá no Spotify, montar uma playlist com o nome daquele cliente, com os artistas ou o estilo musical que ele falou para você e mandasse para ele pelo WhatsApp. Você já imaginou o quanto isso poderia impactar o cliente? Ah, Du, mas isso leva tempo. Não. Ou muitas vezes você poderia indicar uma playlist que tem o gosto musical do cliente. Não precisaria nem ser tão a fundo como eu estou falando para vocês. Mas imagine, o simples fato de eu saber o estilo musical, ou seja, como o cliente gostaria de estar em um ambiente tocando aquele estilo de música, mas como é um ambiente de academia, toca músicas variadas, mas se o fato eu pegar e simplesmente indicar uma playlist, aí seria o ápice, você criar uma playlist com o nome dele no Spotify e ainda mandar para ele. Aí eu digo para você, será que esse cliente comprou ou compraria apenas seu produto por ser o seu produto? Ou aquilo que você proporcionou para ele foi muito mais do que ele comprou? Você já parou para pensar que através desse ato você tem a capacidade de ter outros 5, 6, 7, 10 clientes por indicação desse cliente, pelo simples fato de você deu 1 minuto a mais de atenção, fez 2 ou 3 perguntas a mais, anotou aquilo como uma arma para você utilizar, levando o marketing de experiência, o marketing sensorial. Então, falando em áudio, a gente pode estar entendendo nós, né, como consultores dentro de um ambiente, entender se aquele som está muito estressante, chegar a falar para o nosso colaborador ou falar para o nosso gerente, poxa pessoal, o som é a 5ª vez que o cliente está saindo aqui, são 5 clientes que já saíram falando que a música está muito alta ou falando que o estilo musical está muito ruim. Você já parou para pensar o quanto isso pode impactar na evasão? Porque imagina você que está indo para um ambiente
para poder você desestressar, relaxar e todo dia aquele ambiente está te trazendo mais estresse, simplesmente por causa da audição. E muitas vezes o cliente nem ele percebe, mas só pelo fato do inconsciente ser acionado pelo aquele estilo musical, se torna um local estressante, um local não aconchegante, fazendo com que eu saia mais rápido e não frequente mais, não volte a frequentar mais aquele lugar, e muitas vezes porque no meu inconsciente está que lá um ambiente estressante por causa do nível da música ou por estilo musical. Então fique atento a esse ponto da audição, porque além de você poder surpreender o cliente, você também pode estar monitorando o seu ambiente de trabalho e sabendo se ele está um ambiente prazeroso. Então, quanto mais você perguntar, mais informação você vai ter e muitas das vezes você vai trazer não só a solução, mas trazer uma experiência que cliente feliz, ele nunca volta sozinho. Esse é um grande lema que eu gostaria que você gravasse com você. Cliente feliz nunca volta sozinho. Então, se você cuidar dele enquanto ele estiver no nosso ambiente, enquanto ele estiver no ambiente onde você está, isso significa que você está preocupado com ele. E quando o cliente percebe que eu tenho essa preocupação, eu confio. E eu só indico quem eu confio. Eu só compro mais de quem eu confio. Depois, se eu quiser vender algo a mais, um upsell, um complemento alimentar ou alguma coisa a mais que esteja ligado dentro do nosso serviço, ele vai comprar muitas vezes pelo fato de apenas confiar em mim, porque eu cuido dele o tempo todo por onde ele passa. Isso pode parecer difícil, mas um clique pode levar uma experiência única. Um clique simplesmente de uma playlist que ele poderia estar ouvindo enquanto ele faz o seu exercício. Grave essa dica, porque ela pode fazer com que você realmente se torne uma pessoa de confiança e tenha muitas indicações para que a sua meta seja batida antes mesmo do final do mês. Então, esse foi o primeiro vídeo do marketing sensorial da audição. Fique atento, porque isso pode te ajudar e você pode surpreender ainda mais o cliente nessa jornada de experiência. Até o próximo vídeo.